Prepara o café que o papo vai ser quente. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Café com Pepeca. Esse é o 7º episódio para você que está chegando aqui agora e esse é um podcast para você tirar todas as suas dúvidas sobre saúde feminina. Eu sou a doutora Egiane Fuli, ginecologista e obstetra, e o assunto de hoje é sobre menopausa e tratamento com terapia hormonal na menopausa. Como convidada, eu chamei a doutora Valdeli Talamonte, que é uma ginecologista super gabaritada aqui da nossa cidade, e eu vou aqui ler para vocês todas as especializações dela, porque eu não consigo gravar tudo porque ela tem muita coisa, gente. Ela é graduada pela Universidade Católica de Pelotas, especialista em ginecologia e obstetrícia pela Febrasgo, residência médica no Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Porto Alegre, e mestrado em Ciências de Saúde pelo Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual, além de ter pós-graduação em reprodução humana e ainda está fazendo mais 2 pós-graduações em curso, né, em endocrinologia ginecológica e em cirurgia ginecológica, né, Valdeli? Isso. Bem-vinda, obrigado por atender ao meu convite, seja bem-vinda. Eu que agradeço, Giane, é um prazer estar aqui com você, muito obrigado pelos elogios, né, e se estende a você também, e com certeza fico muito lisonjeada de participar do seu programa. Obrigada. Então, gente, preparem um café, porque como sempre, hoje o papo vai ser quente. Antes da gente começar, propriamente dito, a primeira parte do podcast, que é entendendo sobre a menopausa, eu gostaria de colocar para vocês que tudo que a gente vai falar aqui se baseia em dados científicos, né, medicina baseada em evidência, e está pautado no último consenso que saiu agora no final de 2024, da Sociedade Brasileira de Climatério, a SOBRAC. Então, nada do que vamos dizer está baseado no achismo ou na opinião da doutora Giane ou da doutora Valdeli. A gente está aqui se baseando num consenso de uma sociedade que só trata de climatério. E aí, a gente gostaria também de esclarecer algumas dúvidas, porque quando a gente fala de menopausa e climatério, até nós, profissionais da saúde, às vezes nos referimos erroneamente com um termo ou outro. Então, o que é climatério? Climatério é a fase da vida da mulher em que começam a haver os sintomas de declínio de função dos hormônios ali produzidos pelos ovários. E aí a mulher já começa a ter sintomas, mas não necessariamente ela precisa ter tido a parada da menstruação. E ele vai até aquela fase pós a parada da menstruação. Então, ele engloba uma fase longa da vida da mulher, onde você começa a ter um declínio da função hormonal até a pós-menopausa. Menopausa, na realidade, ela é uma data, ela não é um período, ela é uma data. A data em que você teve a sua última menstruação. E a gente não consegue definir essa data sem olhar para trás. A gente só consegue definir a data da menopausa quando tiver decorrido 1 ano sem que a mulher tenha menstruado. Então, e desde que ela também não esteja fazendo uso de nenhuma terapia hormonal, né? Isso é importante. Então, às vezes a gente fala assim, o tratamento da menopausa. Na realidade, o termo mais correto seria o tratamento da fase do climatério, porque menopausa é apenas uma data, do mesmo jeito que a menarca é a primeira menstruação, menopausa vai ser sua última menstruação, né? Então, tendo esclarecido isso, e a gente vai estar falando sobre o tratamento dessa fase da mulher, e também acho importante pontuar que nem toda mulher ela vai ter sintomas no período do climatério, tem mulheres que têm, tem mulheres que não têm, a gente vai discutir isso daqui. A gente vai começar conversando com a Valdeli para vocês entenderem um pouquinho melhor sobre o que é a menopausa, então, e o que é esse período do climatério. Então, Valdeli, uma pergunta frequente que a gente geralmente recebe nos consultórios, né? As mulheres querendo saber qual a idade que eu vou ter minha menopausa, né? Qual é a idade média em que a mulher costuma ter sua menopausa, Valdeli? Conta para nossas ouvintes. Então, nós vamos nos basear, como
a Jeane já falou, né, na nossa literatura. Então, a média da idade entre 45 e 55 anos, podendo ser dos 40 até os 60. Antes dos 40, nós vamos chamar de menopausa precoce. Dos 40 aos 45, uma menopausa prematura. É a idade comum que as pacientes vão ter entre 45 e 55, com uma média de 51 a 52 anos. A maioria das pacientes vão estar nessa idade. Quando nós falamos em idade, é isso, 45, 55. 41, 51, 52. Né? E nessa época, né, Valdeli, de pseudocientistas da rede social, a gente tem vivido, a gente tem visto, às vezes, muitos vídeos até que viralizam nas redes sociais e passam informações errôneas para as nossas mulheres. E esses dias, por exemplo, eu vi um vídeo em que uma médica dizia e ensinava como as mulheres iam calcular a idade exata em que elas entrariam na menopausa. Conta pra gente, Valdeli, tem como prever ou impedir a chegada da menopausa? Porque, assim, muitas mulheres acham que a menopausa, ela ficou, na nossa sociedade, estigmatizada como um sinônimo de envelhecimento feminino. Se eu tô parando de menstruar, é porque eu tô velha, né? Então, muitas mulheres, elas querem prever para tentar impedir a chegada da menopausa. E conta pra gente, é possível prever ou impedir? O que acontece? Da onde vem esse estou velha, estou na menopausa? Porque antigamente a nossa expectativa de vida, ela girava em torno dos 50, 60 anos. A mulher morria, né? Ela estava velha. E na minha geração, né, que eu sou só uma geração antes da sua. Não, você não é dessa geração ainda não, tá? Então, quer dizer, na minha geração, quando nós olhávamos, né, quando eu tinha lá meus 9 anos, 10 anos, e a gente olhava para uma mulher com 50 anos, a gente enxergava uma velha, porque ela estava já numa fase realmente, né, que estava velha. Agora, hoje, os tempos mudaram e a nossa expectativa de vida, você vê, minha mãe está com 86 anos, né? 87, ela vai me matar se ela assistir. 87 anos, né? Completou agora em dezembro e ela está querendo viajar, ela está querendo planejar o futuro, né? Eu estou aqui com 54 anos planejando o futuro. Então, quer dizer, mudou a nossa expectativa de vida, né? Então, por isso, a gente tem essa dificuldade em hoje aceitar a menopausa como o meio da nossa vida, né? Nós estamos recém na metade. Então, é difícil esse paradigma a gente mudar. Nós temos que mudar isso, né? E já estamos mudando. Né? Então, hoje que nós estamos aí no mercado de trabalho, essa é uma fase onde a gente vai estar aí no auge. E né? hoje uma mulher de 40, 50 anos está no auge da vida produtiva dela, laboral, financeira, falando, né? E é o que você falou, né? Ainda tem 1000 projetos pela frente. Estamos planejando o futuro. E pensando que a expectativa de vida da brasileira virou 80 e não mais 60 anos de idade, a gente tem que parar para pensar que ela vai viver quase metade da vida dela no período de pós-menopausa, no período de climatério. Né? É aí que a gente tem que chegar, e por isso que nós temos que cuidar muito bem dessa fase, que o ginecologista tem que estar atento a essa fase, porque infelizmente não tem como adiá-la, não tem como prever, né? Você não tem um exame, não tem uma tabela de cálculo, né? Eu vou calcular, eu iniciei a menstruar com tantos anos, eu tive tantos filhos, eu amamentei. O óvulo, não existe uma prateleira de óvulos, né? Onde você vai colocando da data de validade na frente e vai colocando mais atrás. Não, esses óvulos nós nascemos com eles e nós vamos gastando ao longo da nossa vida. E chega nessa idade, o nosso ovário, infelizmente, entra em falência, né? Ele para de produzir óvulos e ele para de produzir hormônios e aí nós entramos no climatério, né? Nós paramos de menstruar, aí é datada a nossa menopausa. Mas, infelizmente, Jeane, não existe um exame que eu possa fazer e vai dizer... Até hoje tem o hormônio antimileriano, que às vezes as pacientes veem como uma reserva ovariana, né? Não, doutora, mas eu fiz o meu antimileriano
tenho a reserva ovariana, minha tá muito boa. Como reserva fosse a gasolina de um carro, né? Não, eu tenho bastante, eu vou só economizar, se eu deixar o carro desligado, não vai gastar gasolina. Não é assim. Os nossos óvulos, infelizmente, não são assim. E o exame hormônio antimileriano, ele é uma fotografia daquele dia, daquele momento. Ele vai dizer como está hoje. Mas o mês que vem, o ano que vem, daqui a 5 anos, 10 anos, infelizmente, a gente não tem um exame. Queria eu que nós tivéssemos. Mas essa dúvida é muito comum. Você também deve receber no consultório pacientes que chegam assim, com 50, 45 anos, por exemplo. Entre 45 e 50 anos, assintomáticas. E aí elas chegam para você e falam, eu recebo muito, né? E falam assim, então a senhora não vai pedir aquele hormônio para ver se eu já estou na menopausa? Você não recebe essa demanda? Eu recebo muito, aí eu tenho que explicar isso, né? Que não tem um exame que veja isso. Eu acho, e às vezes a gente vê também muitos profissionais pedindo dosagem de FSH, né, o hormônio folículo estimulante, indiscriminadamente, às vezes em pacientes até fazendo uso de anovulatório do anticoncepcional e achando que isso tem alguma relação com prever menopausa ou identificar menopausa, e a gente sabe que não tem nada a ver, né, que não tem essa nem indicação de pedir esse exame, né? O FSH ele é um exame que tem uma indicação muito específica, Sim. né? Mas, infelizmente, hoje a gente está na cultura dos exames. Quanto mais exames, melhor. Quanto mais exames, mais capacitado é o profissional. O que, infelizmente, não é. Para você ter uma ideia, Jane, o que o consenso diz para nós, né? Que para você iniciar uma reposição hormonal, para você iniciar um tratamento da paciente, você precisa de uma mamografia, um lipidograma, né? Uma anamnese bem feita. Medir a pressão da paciente, né? E a anamnese e um exame físico. É o que a gente precisa e nada mais, né? E aí, sim, direcionar o teu exame de acordo com a sua anamnese, se você desconfiou de alguma patologia que a paciente possa ter. Mas para eu iniciar, eu só preciso disso. Não falamos em dosagens hormonais, não falamos em ultrassom, em ressonâncias, né, em avaliações de outros órgãos. Não, o que a gente precisa, pelo consenso, para iniciarmos uma reposição hormonal de exames, é só isso. E é legal, mostra de novo, Valdeli, a capa ali para nossa audiência. É legal mostrar o consenso, porque ele é fácil de se conseguir, né, até na internet, e é um consenso que acabou de sair do forno. Ele acabou de ser revisado pelos melhores profissionais mais gabaritados do nosso país em 2024. Então, ele é um consenso que é justamente para alinhar essas pequenas questões que tem de divergência até mesmo entre os profissionais, né? Então, a resposta da Valdeli não tem como prever nem impedir a chegada, infelizmente, ela vai acontecer. E eu só queria fazer uma pontuação. Você estava falando do AMH, o hormônio antimileriano, e até no episódio anterior, que eu falei de fertilidade com a Pamela como convidada, a gente alertou exatamente para isso. Muitas pessoas querem fazer o AMH, mas não sabem como interpretar o AMH. Então, às vezes, uma mulher ali de 40 anos, ela quer fazer o AMH para ver qual é a reserva ovariana dela. E aí o AMH dá bom, e ela acha assim, eu posso ter filho daqui a 5 anos, porque o meu AMH tá bom. E a gente sabe, e ficou bem claro isso no podcast, então se você não assistiu e tem dúvidas sobre isso, vai lá e assiste o episódio anterior, o episódio 6, que a idade do folículo, a idade do óvulo é que é determinante no sucesso até do tratamento da reprodução. Isso é o mais importante. Então, você pode ter um AMH bom, o que está dizendo pra gente que você não tá próxima de entrar na menopausa. Mas a qualidade do teu óvulo, ele não prevê qualidade do óvulo. Pela idade da mulher, 40 anos já é uma idade que mesmo que a sua reserva seja boa, o seu óvulo não é um óvulo bom. Então, as pessoas às vezes ficam iludidas, achando, minha reserva é boa, então ainda posso adiar meus planos de gravidez, né? E acabam perdendo o timing. Então, o AMH ele tem que saber ser bem interpretado, tanto por profissionais quanto pelos pacientes. Você vê uma paciente que tem SOP, ela vai ter um AMH alto.
e ela não ovula. Ela tem dificuldade para ovular. Então, Exatamente. quer dizer, é um contrassenso. Então, infelizmente, assim, nós não temos exames, né, para avaliar isso. A gente tem, sim, os sintomas ali da perimenopausa, da transição, hoje que a gente chama de transição menopausal, né, hoje o termo é mais adequado e que a gente usa é a transição menopausal. Então, que se iniciam com a irregularidade menstrual, é o primeiro sinal de alerta. Uma paciente que vinha menstruando, né, regularmente, que vinha menstruando normal, e de repente esse ciclo começa a encurtar, começa a alongar, ela começa a ter alguns sintomas vasomotores, né, uma ondinha, um fogacho aqui, um fogacho ali, que são as ondas de calor. Então, quer dizer, são sinais de que a menopausa está querendo chegar. Ela está, como dizia meu pai, arrodeando, né? Ela está ali, né? Mas lembrar também que esses sintomas podem começar muitos anos antes da menopausa chegar em si, né? Então, também Sim. Isso não tem como prever. Só tá dando uma dica. Tô perto. Pois é, você vê que em 40% das pacientes, esses sinais podem iniciar 1 a 3 anos antes da menopausa. Né? Isso é o que diz o consenso. Então, a gente tem isso daí. São sinais que vão mostrando pra gente. Mas, você vê, 40% das pacientes vão ter isso. Mas tem, em média, 30% das pacientes que simplesmente vão falar assim, doutora, parou. Só parou. Não sinto nada. Tem 1 ano que eu não menstruo. Só parou. Pronto, eu vou dizer, olha, tá, mas eu não tô sentindo nada. Mas parou. Exatamente. E acho muito importante frisar isso, né? Porque nem toda mulher, como você falou, 60%, quase, né? 30%, às vezes até mais, não vão ter sintomas, né? Então, não quer dizer também que sempre vai ser sintomático. A gente sabe que quando tem sintomas, geralmente isso impacta bastante na qualidade de vida. Mas tem mulheres que passam por ela desapercebido. Você fala assim, nossa, essa daí foi agraciada por Deus. A sortuda, né? Mas também a gente tem que pensar, Jane, porque assim, ela é agraciada por Deus, só que essa mulher é difícil de aderir ao tratamento. Uhum. Porque ela diz, mas para que eu vou tomar medicamento? Nem precisaria, eu não preciso. E aí ela perde os outros benefícios que a reposição hormonal pode nos trazer. Uhum. E ela vai sentir isso muito tarde. Lá na frente. Ela vai sentir lá com seus 60, 70 anos, que depois a gente vai conversar a respeito de janela de oportunidade, que nós vamos explicar direitinho. Mas isso, então, é bom. E é ruim. E é ruim, é ruim também. Né? Entendeu? Então, gente tem que ter esse cuidado. Por isso que, assim, gente, o profissional tem que estar embasado cientificamente, né? A gente tem que procurar profissionais bons, porque isso, você vê, nós estamos aqui conversando há 10 minutos, tanto de detalhes que a gente tem que avaliar, que não está nem no consenso, né? Entendeu? Tá na peculiaridade de cada paciente, de cada mulher. E aí você já começou até a falar sobre a próxima pergunta, né? Que a questão da irregularidade menstrual, da mudança no padrão dos ciclos, das ondas de calor. Mas muitas mulheres perguntam, como que eu vou saber se eu estou entrando ou não no climatério, se a minha menopausa está próxima ou não? Que sintomas eu posso apresentar? Então, os 3 principais. A gente tem vários, né? Mas os 3 principais, irregularidade menstrual, as ondas de calor, que são os sintomas vasomotores, o famoso fogacho, e é diferente, gente. Rondônia faz calor, né? É quente. É quente. Então, às vezes, não, doutora, mas eu tenho muito calor. Não, mas espera aí. Se você toma o seu banhozinho, chega no ar-condicionado e fica lá bela, o calor passa? Não é fogacho. Não é fogacho, né? O fogacho é aquele calor onde você está aqui conversando com a Jane, num ambiente super agradável, super fresquinho, e de repente vem uma onda de calor, na grande maioria das vezes, na região do tórax, pescoço, cabeça, e vem aquela onda de calor, e do jeito que ela vem, ela vai embora. Então, é uma e pode estar no ar-condicionado torando no 16 que você vai sentir que está pegando fogo, né? Então, eu falo que é a teoria do tapa-destapa. O paciente está dormindo e ela tapa, destapa.
tapa, destapa. Ela passa a noite no tapa, destapa. E elas até falam assim, Entendeu? eu tô com calor, aí eu tiro, aí me dá frio, aí eu cubro. E até atrapalha meu marido dormir, porque eu fico nessa dança a noite inteira. É o que eu batizei de tapa, destapa. Tá bem batizado. Então, é isso daí. Então, primeiro, irregularidade menstrual, os fogachos, né, que são essas ondas de calor, e os sintomas geniturinários, que é aquela paciente, doutor, que estranho, eu fui ter relação, doeu, eu tô com uma infecção. Elas já vêm, não, eu devo estar com alguma infecção, porque me machucou, deu uma... E aí você começa a ver, não tem nada, né? A paciente tá tranquila, mas esses sintomas geniturinários, começa a urinar toda hora, né? Aquela sensação de vontade de fazer xixi toda hora, e mesmo que não é infecção urinária, nada, mas você vê. Então, esses são os três principais que mais levam a paciente até o consultório. Mas tem outros sintomas, né? O distúrbio do sono, irritabilidade, alteração da motilidade intestinal, o paciente começa a ter mais gases, começa a ficar com o intestino mais preso, alteração do humor, alteração na libido. Então, aí são sintomas secundários, mas os três principais... Parestesia, formigamento, cãibra. Aí tem uma lista que assim... Perda de memória. A gente, o saco é grande, né? A gente tem um monte de coisa que a gente coloca lá dentro. E às vezes eu falo para as pacientes, vamos tratar, vamos começar a tratar a menopausa para a gente ver o que é que sobra, para depois a gente não começar a investigar tudo, porque... Voltando àquele problema dos exames, se você for fazer um exame para memória, um exame para formigamento, um exame para esquecimento, um exame para insônia, pronto, aí você vai fazer 200 exames que você, com um remedinho adequado, você resolve tudo. Bom, agora vamos ver o que é que sobra. Aí sim a gente vai investiga começar a investigar o que sobrou. Vamos tratar o grosso. Então, mas voltando à sua pergunta, né? Então, os fogachos, a irregularidade menstrual e os sintomas geniturinários, esses são os principais sinais de alerta, vamos dizer. Mas até eu vou compartilhar aqui a minha experiência pessoal, não como médica, mas como paciente que está vivendo esse problema agora, porque eu faço 45 agora em abril e eu não tenho fogacho, né? Comecei a ter uma mudança no padrão do ciclo menstrual, mas fogacho não. Mas tem duas coisas que estão me irritando bastante, né? Que é a insônia. Aquela de... Não é que você deita na cama e não consegue dormir. Você acorda às 3 da manhã como se fosse às 7, como se tivesse o relógio despertado e tá acordada e não dá vontade de dormir mais. É o que eu chamo para paciente, Jane, que eu falo assim, não é insônia. Insônia é aquilo que você deita e fica rolando. Começa a pensar em 232 coisas, fica rolando e não pega no sono. Esse é o que a gente chama do despertar noturno. É um despertar. Né? Então, você tem um despertar noturno. Você deita, você tá super cansada, você deitou, você pegou no sono. Né? E uma outra coisa, Jane, que eu sinto te informar, que com a idade, com o passar dos anos, né, a nossa necessidade de sono vai diminuindo, né? Então, quer dizer, o recém-nascido dorme 18 horas por dia. E nós vamos dormir 6 a 8 horas por dia. Se você tem o hábito de deitar com seus filhos, porque a gente tem que fazer, né? Hoje eu já passei por isso, que meu filho já levantou asas, né? Mas assim, quando eu 9 horas, eu tinha que botar ele para dormir, eu tinha essa teoria. E lógico, eu estava cansado, o que acontecia? Dormia. Já era, dormia, né? Mas aí tá, vamos fazer as contas, né? Se a gente deita 9, 10 horas e com as primaveras passando, a nossa necessidade de sono diminui, né? Às vezes os pacientes falam, doutora, mas às 3, 4 horas da manhã eu já acordei. Sim, você deitou às 9, 10, 11, meia-noite, 1, 2, 3, 4. Acabou a necessidade de sono do teu organismo. Isso é assim, né? Infelizmente, não fui eu que inventei isso. E ainda você não pode gastar a hora de sono ao meio-dia. Mas o pior é que... exatamente, tem gente que não tem sono à noite porque dormiu de dia. Mas não é o caso, porque a gente não tem tempo disso, né? Mas o que acontece? Não, o problema é que você desperta às 3 da manhã e você não tem vontade de dormir, mas quando chega às 6, aí que é a hora que começa a bater o sono, aí você tem que levantar para fazer suas coisas. Aí você fica irritada o resto do dia porque você não dormiu bem. Isso é péssimo.
E a outra coisa que tem me incomodado bastante e que muitas pacientes chegam no consultório para mim e a queixa geralmente é essa, e é o que você falou, às vezes não tem as principais, mas essa incomoda muito, que é a artralgia, dor articular, dor muscular, cãibra. Gente, ontem eu tinha uma cãibra que não passava. Eu falava, Thiago, vem aqui, aperta o meu pé aqui, porque o meu pé tava quase quebrando e eu não conseguia mexer. Mas depois a gente conversa sobre mim. Procure uma boa ginecologista. Eu tenho que ir na minha ginecologista. Né? Mas então, para nossa ouvinte, tô ouvindo vocês, percebi que tenho sintomas. Devo tratar sempre? Se sim, qual o melhor tratamento? E aí, o que você acha, Valdemir? Então, eu costumo falar para as pacientes assim, ó. Toda mulher que entrou nessa fase, ela tem que tratar, né? Pronto. Nem todas podem, nem todas querem, mas todas devem tratar, né? Mas agora, aí começa a mão de um ginecologista, aí começa a mão de um colega experiente que vai avaliar se você pode, né? Então aí entram os exames, entra uma boa anamnese, né? Então, e o que a gente tem visto hoje, que você falou no início, que é um boom dos hormônios, está todo mundo, né, tomando hormônio, à torta e direito. Por quê? Porque os colegas avaliam o ter que, mas estão deixando a desejar no poder de. Porque né? tem que lembrar que nem todo mundo pode, né? Às vezes a pessoa tem uma contraindicação em que o tratamento vai fazer mais mal do que bem, né? E aí tem complicado isso. Então, assim, e hoje, a segunda pergunta, né? Como é que a gente vai tratar? Então, o que é o melhor da gente tratar? Todo tratamento é você repor o que falta. E o que é que falta? O que você parou de produzir. Então, o teu ovário parou de produzir o quê? Estrogênio, progesterona, testosterona. Pronto. Ponto final, gente. Né? Não vamos inventar cortisol, DH. Bom, é uma lista tão vasta que a gente até perde a conta. É demais. Não vamos entrar nessa celeuma. Mas vamos lá, é o que a gente para de produzir, é isso. Né? Então, eu sou mulher, o que é que a gente produz? Muito estrogênio, progesterona para nos proteger, né? E pouca testosterona. Infelizmente é assim, não fui eu que inventei, né? Então, o que nós temos que repor nessa fase de transição? Principalmente estrogênio. Tudo isso que acontece, tudo isso que está faltando, tudo isso que nós estamos sentindo é pela deficiência do estrogênio. Não é a progesterona que está faltando e não é a testosterona que está faltando, gente. Infelizmente. Seria muito fácil para nós, seria muito fácil se a gente resolvesse como o povo está querendo resolver tudo com testosterona ou seus derivados, né? Seria muito fácil, eu também queria resolver os meus problemas. Eu sempre brinco com as pacientes que se eu chegasse com um remedinho, falasse para minha avó, falei, vó, tem um remedinho aqui, ó, que a senhora vai ficar, ó, bombada, vai ficar ótima, magra, linda, sem esforço, vai ficar magra, né? Vai tudo funcionar e ainda o vô vai ficar feliz da vida. Ainda vai ter um tesão descontrolado, bombar, né? A senhora vai bombar. Disposição. Entendeu? Até a minha avó quer, gente. Imagina se eu não... Então, todo mundo quer. Mas, infelizmente, não é assim. Tudo isso que a gente sente, gente, acho que tem que deixar isso bem claro, né, Jane? É falta de estrogênio, né? Não é falta de estriol, estrona, essas coisas aradas tudo, né? E nem falta de testosterona. A testosterona depois vai entrar como um coadjuvante e um coadjuvante que muitas vezes rouba a cena, né? Eu falei assim, olha, ele é coadjuvante, mas às vezes ele rouba a cena, né? Ele é tão bom que ele rouba a cena. Mas nós temos quem vai proteger o nosso osso, quem vai proteger a nossa pele, quem vai proteger que vai melhorar os sintomas, memória, que vai melhorar as ondas de calor, que vai melhorar o osso, é o estrogênio. E é interessante, né? É o estrogênio e nem todo mundo precisa de progesterona, né? Porque, por exemplo, se a paciente não tem útero, porque a progesterona é só para proteção do útero, como você falou,
Se a paciente não tem útero, ela vai usar estrogênio, ela não vai precisar da progesterona. A não ser que aí é um caso muito específico, a paciente que tem endometriose, que aí ela vai precisar, mas é uma coisa à parte. Aí entrou a nossa anamnese. Né? Mas a maioria das mulheres sem útero não precisa. A mulher com útero precisa de progesterona, a mulher sem útero não precisa de progesterona. Aí vem, é isso importante, né? Tirei o útero, tá bom, estrogênio. Não, peraí, tem uma segunda pergunta. Por que a senhora tirou o seu útero? Exatamente. Né? Então, por que a senhora fez a cirurgia? Por quê? Aí entra, eu fiz endometriose. Então, nós vamos baixar a dose do estrogênio, nós vamos dar progesterona, aí nós temos que dosar, né? Sim. Aí entra a expertise do ginecologista que conhece a mulher na sua parte ginecológica. Aí você vai precisar de uma dosagem de FSH, porque você não tem o parâmetro da menstruação, e você vai precisar saber aumentar a situação. Aí começa a anamnese, né? Então, mas só para a gente deixar bem desenhadinho para a gente entrar no segundo segmento, então o Valdeli respondeu, né, que a gente vai ter que dar o que o corpo parou de produzir, que é o estrogênio, a progesterona e a testosterona, basicamente, fazer a reposição hormonal. Mas aí, Valdeli, o que acontece? Muitas mulheres, porque durante muito tempo criou-se um terror em cima do uso dos hormônios, né, na mídia até, hormônio dá câncer de mama, essa era a principal propaganda. Quem usa hormônio vai infartar, quem usa hormônio vai ter câncer de mama. Criou-se um terror, então às vezes, e depois quando esse terror foi dissipado, porque a gente entendeu os motivos do terror, a mídia não fez a mesma propaganda, né, falando que o hormônio não era perigoso, eles fizeram só a propaganda de que o hormônio era perigoso, mas quando as coisas se esclareceram, eles não fizeram a mesma propaganda. Então a paciente já chega no consultório e a gente vê que ela tem uma indicação clássica de reposição hormonal. E a gente fala que a reposição hormonal é a primeira linha de tratamento na melhora dos sintomas e a prevenção de um monte de coisa nesse período, que a gente ainda vai conversar. O que acontece? A paciente fala assim, não, hormônio eu não vou usar porque eu tenho medo de câncer de mama. Hormônio eu não quero usar, eu quero tratamentos naturais, né? E aí, o que eu vejo? Que o que acontece é o que você falou. Às vezes ela perde muito tempo com tratamentos que não são muito efetivos, que não resolvem o problema, né? E aí, muitas vezes, ela perdeu tanto tempo que ela passa da janela de oportunidade e aí a gente, às vezes, não tem mais como usar depois. E isso é um problema. E a outra coisa que eu vejo é que às vezes a paciente vem falar, não, doutora, eu não vou usar hormônio de jeito nenhum, eu quero um tratamento natural. Aí você explica tudo isso e fala, minha primeira linha é terapia hormonal, mas como você não quer, vamos aliviar os seus calorões, os seus fogachos, mas os outros sintomas eu não vou conseguir melhorar com essas medicações naturais. Mas eu prescrevo porque, afinal de contas, é a demanda da paciente. Como você falou, tem paciente que não quer usar. E aí, ela volta 1 ano depois, como eu vi essa semana no consultório, o paciente voltou 1 ano depois falando assim, doutor, eu não aguento mais, não quero mais tomar chá de porcaria nenhuma, não quero mais tomar isoflavona nenhuma, não quero mais comer dieta rica de nada, eu quero hormônio, e ela morria de medo. Eu quero hormônio porque eu não aguento mais, eu não tô vivendo, eu não consigo levantar para fazer a comida para os meus filhos, eu não consigo fazer meus afazeres diários, porque eu só quero deitar na cama e dormir o dia inteiro, um calorão, falta de libido, dor muscular e todos os sintomas ela tinha. Aí entramos com a reposição hormonal, em janeiro. Quando foi ontem, ela voltou no consultório para o retorno do início da terapia. Ela chegou no consultório, quando eu abri a porta, ela me abraçou e começou a chorar. Ela virou e falou assim, você salvou minha vida. Porque eu voltei a viver. Isso assim, então eu queria que você falasse para nossa audiência sobre por que os tratamentos naturais à base de isoflavona, né, que é o que tem na soja, que é o que tem no chá de folha de amora, por que eles não são tão efetivos para a melhora dos sintomas do climatério? Conta aí. Então, eu acho que o melhor antes, Jane, é a gente explicar para os pacientes o que é a janela de oportunidade, né? Porque para que as pacientes não percam essa janela. Essa, e assim, gente, se a janela fecha, a gente não tem muito mais o que fazer. Mas assim, a janela de oportunidade é aquele período onde a reposição hormonal ela vai ter o máximo de benefício e o mínimo de risco.
Nós não falamos sem riscos. Sem riscos, infelizmente, a gente não tem. Não existe nada, né? Não existe nada sem risco. Mas, assim, o máximo de benefícios. E quando é essa janela de oportunidade? O que é isso, né? Então, são os 2 primeiros anos da menopausa, que nós entramos lá, daquela data, né? Eu tenho 2 anos. Essa é a fase top de linha. Mas eu posso até 10 anos ou até 60 anos. E o que a gente tem que entender? Que a janela de oportunidade é para começar, não é para parar, né? É o início. Depois, se eu iniciei, é que às vezes o que a gente vê? Ah, mas a minha amiga tinha 58 anos, ela veio aqui e a senhora deu hormônio para ela. Tudo bem, ela estava dentro da janela de oportunidade, a gente... Ah, mas agora a outra veio aqui com 62 e também a senhora deu hormônio. E por que eu tô com 58 e eu tô com 61 e não vou ter, né? Então, às vezes, elas fazem... Aí, por quê? Porque ela entrou na menopausa aos 45, já tem 16, 17 anos de menopausa, já passou dos 60 anos. Já tá fora da janela. Já tá fora da janela. Mas a amiga entrou na menopausa com 55. Ela tá na janela de oportunidade. Não é a idade exclusivamente. Não é a idade. É a janela. Depende da idade em que aconteceu a menopausa. E aí, pra gente pegar essa janela, né? Então, o que acontece com os fitoterápicos, né? O isoflavona e todos esses fitoterápicos que a gente tem. Se você vê, os trabalhos, né? A gente acreditava muito neles, porque o que aconteceu? O WHI, lá nos anos 2000, onde o trabalho foi lançado. O que é o WHI? Foi um trabalho americano, com uma corte enorme, foi um trabalho muito bom, foi muito importante, só que ele cometeu alguns erros, né? E foi precocemente analisado por partes e a mídia entrou nisso daí, né? Mas não vamos entrar no trabalho da WHI, porque assim... E o que aconteceu? Nós tivemos aí 10, 15 anos de atraso na reposição hormonal, porque muita gente saiu lá no Fantástico, saiu na Veja, saiu... Na época, esse dia eu vi uma propaganda na época. Na época, então, é que todas as redes, as mídias que na época, né, eram, que bombavam, né, a Rede Globo, então saiu lá. E aí o que acontece? Teve gente que no outro dia parou de tomar hormônio. Deus me livre, o médico tá me matando, tá, e assim foi. E por anos se passaram. E aí entraram, nós tínhamos que fazer alguma coisa para aliviar, e entraram alguns estudos da isoflavona. Só que ela entrou no mercado tão rápido para substituir, porque ela entrou sem trabalhos robustos, entendeu? Mas se acreditava, porque ela tinha efeito igual placebo, em alguns estudos, e um pouquinho mais do que o placebo, né? Então, ela resolvia. Algumas pacientes se beneficiavam, mas ela vai lá, ocupa o receptor do estrogênio, melhora os calores, mas não tratou a nossa amiga menopausa, porque ela só vai resolver isso. Os fogachos. Só os fogachos. E nem sempre também eles. Nem sempre eles, né? Porque você vê em alguns trabalhos, depois trabalhos mais robustos, de mais tempo, que tiveram mais tempo de serem analisados, executados. Eu falo que a isoflavona foi a vacina do Covid, né? Era o que tinha. Era o que tinha. Bora que ajuda, tem o que dar para paciente. E foi bem isso que infelizmente aconteceu. Era o que tinha quando a gente achou que a terapia hormonal fazia mal. Fazia mal. Depois que a gente esclareceu com estudos bem robustos que a terapia hormonal, quando bem respeitada a janela de oportunidade e quando respeitadas as contraindicações, ela faz mais bem do que mal, aí ela acabou não sendo tão marginalizada quanto foi o WHI. A gente viu que não funciona. Então, eu geralmente explico para paciente assim no consultório, pegaram um estudo grande e botaram aqui 4 grupos de mulheres com sintomas. Um grupo vai receber terapia hormonal, um grupo vai receber terapia natural, outro grupo vai receber placebo, pílula de farinha, e outro grupo vai receber nada, né? Quem não recebeu nada não melhorou nada. Quem recebeu placebo melhorou? Melhorou, cerca de 25%. Quem recebeu isoflavona melhorou? Melhorou, cerca de 35%. E quem recebeu hormônio melhorou? Melhorou, 90%. Então, o que efetivamente melhora é a reposição hormonal. Mas
A isoflavona, estatisticamente, não tem diferença estatística para o placebo. Então, será que a conclusão que se chega aqui, ela não faz efeito de fato. Na realidade, o efeito dela é placebo. A paciente acredita que vai fazer efeito e Sim, faz. mas era o que tinha. Eu prescrevi muita isoflavona, mas era o que a gente tinha. Ó, vai lá e vê se você está nos 30%. E hoje ela tem seu lugar. Por exemplo, naquelas pacientes, não é que a gente não vai usar nunca. Esses 30% de melhora, a paciente que tem contraindicação absoluta de usar, às vezes é melhor eu oferecer 30% que não oferecer nada. Porque ela tá morrendo de calor, ela tá com sintomas, eu vou amenizar alguma coisa. Mas não dá para comparar o resultado. Até porque é o que você falou. Ela só melhora o calorão, mas ela não trata o hipoestrogenismo, né? E o que é pior? Que a paciente, as que melhoram, essa pequena porção que melhora, ela não vou fazer reposição hormonal, porque eu não estou sentindo nada. Porque o que incomoda a paciente são as ondas de calor. O resto ela acha que ela tem que passar. O resto ela acha que está tudo certo. Mas eu não... E a libido? Não, tá péssimo. Mas é assim mesmo, e a secura vaginal? Não, mas é assim mesmo. É assim mesmo. Ela né, ainda a gente tem essa submissão que acha que é assim mesmo e que tá tudo bem. Então, e aí ela tem a falsa impressão de que tá ela tratando. melhorou. Mas eu agora crio algumas falas, né? Que elas dizem, doutora, eu quero fazer reposição hormonal agora natural. Eu falei, mas tá não tenho, porque aí eu vou ter que matar alguém para tirar o hormônio dela para dar para a senhora. Não dá para fazer natural, não tem chance, né? Não, doutor, eu quero a isoflavona. Eu falei, não, mas a isoflavona é uma planta. A senhora não produz isoflavona, então isso é sintético. Não, doutora, mas a minha amiga disse que não, isoflavona a senhora não produz. A senhora produz estrogênio. Quer dizer, produzia. Parou de produzir. Eu tenho que lhe dar o que a senhora parou de produzir. Eu não tenho que dar isoflavona. Isoflavona a senhora nunca produziu. Sim. Então, isso é pra mim... Boa, essa eu nunca usei. É o sintético. Tá vendo? Ó, vai essa copiar. É uma boa. A senhora nunca produziu. Vou copiar, tá? Pode. Por que eu vou lhe dar isoflavona? A senhora, entendeu? Então, agora, se a senhora não pode usar um hormônio, né, que depois nós vamos conversar, né, acredito que você vai me perguntar aí dos bioidênticos, dessa coisarada toda, se a senhora não pode usar, eu posso até lhe dar um sintético chamado isoflavona para ver se a senhora melhora, né, e agora a gente tem outras opções que a gente vai conversar lá no final. Sim. Mas assim, isso é importante a gente entender. Mas é o que você falou, é importante ela entender que se ela perder tempo com uma medicação que não vai estar resolvendo de fato o problema, às vezes ela passa a janela de oportunidade e aí depois, quando os sintomas se intensificarem, 10 anos depois, ela vai estar fora da janela de oportunidade e eu não posso mais usar o hormônio. Aí ela perdeu o time, já era. Não, e o pior que eu às vezes vejo, eu fico olhando assim... E é quando começa a ficar insuportável. Mas tá tudo bem, né? Às vezes você vem, a paciente consulta anos com você e aí tal, você... Olha, tem que fazer reposição. Não quero. Olha, tem que fazer reposição. Não quero. Não. Aí ela desaparece, daqui a pouco ela volta tomando hormônio. Nossa, doutora, tô tão bem. Por que a senhora não me deu hormônio? Poxa, mas eu te ofereci, né? Às vezes eu falo, poxa, será que eu não fui enfática? O suficiente, né? O suficiente. Porque aí ela vem usando, às vezes, em doses inadequadas, em prescrições inadequadas, mas feliz. Sabe o que acontece? Mas isso não acontece só com você, pode se tranquilizar, isso acontece com todas nós. Porque, às vezes, a gente explica, sim, mas ela não tá naquele momento de entender. E aí vem alguém vendendo, né? Aquela droga em dose anabolizante, cavalar, cheio de riscos, mas a pessoa soube vender melhor do que a gente que estava oferecendo a mesma coisa de forma segura, mas a gente não soube vender o peixe. Então, às vezes é isso. E ela tá feliz, né? Mas tá tudo bem. E ainda te critica, poxa, por que você não me deu? Mas eu tentei, né? Então, as indicações eu não vou perguntar porque você já falou. Mas vamos falar porque faltou algumas, assim. Então, quais as indicações reais de terapia hormonal? Aquelas, assim, digamos, mandatórias. Então,
sintomas vasomotores, né? Que são os fogachos. A irregularidade menstrual você não vai tratar porque você parou de menstruar. Então, essa daí tá fora. Os sintomas geniturinários, esse é importante, né? Porque devolve qualidade de vida para a paciente, né? Porque você ter uma relação, eu sempre digo, você ter uma relação sem ter vontade já é um saco. Agora, sem ter vontade, sentindo dor. É um estupro. É complicado. Né? Então, é muito complicado. Então, os sintomas geniturinários, né? Que nós já falamos, a disúria, a ardência para ter relação, às vezes até sangra pela atrofia da vagina, né? Você tem sangramentos, às vezes tem paciente, doutora, acho que eu menstruei, eu tive relação e menstruei. Aí você vai ver, não é menstruação, é porque a vagina está tão seca que chegou realmente a machucar ali a vagina. E o tratamento e prevenção da osteoporose, né? Que gente, isso tem que entender. Câncer de mama, que a gente morre de medo, né? A gente morre de medo do câncer de mama, todo mundo. É a terceira causa de morte na mulher no Brasil. A primeira são as doenças cardiovasculares. A segunda... fratura osteoporótica. Osteoporose, né? Então, assim, e não é a fratura em si, mas as consequências do tromboembolismo, né? E além do óbito, né? É assim, as que não morrem, né? A invalidez daquela paciente. Então, a osteoporose, gente, é um dos principais, eu vejo assim, a minha mãe teve uma fratura de fêmur, né? E o quanto aquilo limitou a vida dela. Né? Então, é uma limitação que a paciente tem. Isso é horrível. Mas está tudo bem. A minha mãe teve uma fratura de fêmur aos 86 anos. Né? Imagina aos 50. Imagina você com uma fratura de fêmur aí, aos 50, 60 anos, que você está no auge da sua produtividade. Então, isso é importante. Essas indicações são as principais. Depois você tem aquelas indicações onde a gente vai ter um ganho secundário. Não é uma indicação direta, mas você vai ter um ganho secundário. O sono, pode ficar tranquila, só que você tem um probleminha que ninguém precisa saber. Eu não vou dizer os motivos, mas eu não faço terapia hormonal, infelizmente, porque eu, em casa de ferreiro, espeta de pau... Eu contraindiquei. E aí, eu tenho uma contraindicação formal para uso, e aí eu não posso usar, infelizmente. Mas assim, melhora o sono, você melhora a qualidade do seu sono. Eu tinha o tapa-destapa e o despertar noturno, né? Eu entrei na menopausa. A minha menopausa foi aos 51 anos, né? Então, eu tinha o despertar noturno. Hoje, o meu despertar é o despertador, porque senão eu não acordo. Aí é bom. Né? Então, assim, a melhora da qualidade do sono, você melhora a lubrificação vaginal, você melhora o seu trânsito intestinal, você estabiliza o humor. Diz meu marido que não, né? Mas tá tudo bem. Há controvérsia. Há controvérsia. Tem a estabilização do humor. Você fica mais disposta. Dores articulares. As dores articulares melhoram, né? Essa sensação de formigamento, as câimbras. Então, você tem esses, mas assim... importante, melhora né? a cognição e até prevenção de doença neurodegenerativa, né? Existem algumas evidências para Alzheimer, por nós exemplo. Não podemos indicar para isso. Por causa disso, mas nós é um benefício indireto. Isso, nós não podemos indicar para isso, nós não podemos vender isso como a gente vê as pessoas vendendo, né? A reposição hormonal para longevidade, cognição, memória, tudo. Mas isso é um ganho secundário. Isso é um ganho secundário que é fantástico. Eu brinco, não é que vai evitar, mas o cérebro também tem receptores de estrogênio, então se eu estou repondo, eu diminuo a velocidade de degradação de neurônios, então acaba melhorando indiretamente a cognição. Né? Tudo você vai ter um ganho secundário, isso então é fantástico. E eu até sarcopenia, né? Você tem a sarcopenia hoje que está assim, sendo muito estudado, que a gente tem que cuidar da perda de massa muscular. Então, o que faz a gente ficar em pé? Eu falo para as pacientes, o que nos mantém em pé? Osso, músculo e articulação. Sim. Vamos cuidar dessas 3 coisas, né? Aí vai entrar, depois que a gente vai conversar na dieta, atividade física, né? Tudo nós temos que cuidar, senão...
reposição hormonal também não é um milagreiro que resolve tudo. Você também vai ter que ter uma mudança de estilo de vida e hábitos saudáveis para manutenção disso tudo também, então, né? Isso tudo é importante. Então, a e também você vai ganhar. É o que você falou, não é do mesmo jeito que a prevenção cognitiva aí não é uma indicação para isso, mas é um ganho indireto, é que se você entra com a reposição dentro da janela de oportunidade, você também tem uma proteção cardiovascular. Né? Isso aí é importante, Jane, a gente entender bem isso daí, né? Porque se você for lá ler no consenso, né? Você vai ter lá que você pode piorar, né? Porque o que acontece com as placas, né? Se você começa com as placas de ateroma, isso tudo, se você começa a sua reposição hormonal dentro da janela de oportunidade o mais precoce possível, você vai prevenir a formação dessas placas. Sim. Mas, uma vez essas placas formadas, a reposição hormonal pode levar a uma instabilidade dessa placa, né? E aí ela se soltar, e aí entra o tromboembolismo. E até por isso que é importante respeitar a janela, porque em termos de riscos cardiovasculares, se você entrar dentro da janela, você tem a prevenção. Mas se você passou, igual a tua paciente lá, que queria com 60 e tantos, e entrou na menopausa aos 40, fora da janela, mais de 60 anos, provavelmente ela já tem placa, ela já tem um monte de coisa de risco cardiovascular, aí você vai botar o hormônio em cima, você vai estar aumentando o risco dela infartar, é pior. Tá, e eu esqueci de uma indicação que é muito importante e que as pacientes, e que assim, às vezes os colegas não se atentam muito a isso e as pacientes também não querem, é o hipoestrogenismo precoce, né? Menopausa precoce. Cuidado, gente. Menopausa precoce requer muitos cuidados, requer tratamento. Essa é aquela paciente que tem que tratar, né? Ela tem que ser tratada, porque ela vai ter uma osteoporose precoce, ela vai ter uma doença cardiovascular precoce, ela vai ter uma qualidade de vida ruim, precoce. Então, essa paciente é uma dose diferente, essa paciente é uma paciente à parte, que nós temos que colocar ela numa caixinha diferente da caixinha da menopausa, né? Esse hipoestrogenismo precoce, cuidado, essa tem que ser olhada de uma maneira diferente. Muito bom, Valdeli. Deixa eu te falar. Então, vamos falar agora um pouquinho sobre as contraindicações. Existe alguma contraindicação? Mulheres que não podem fazer uso da reposição hormonal? A gente já falou que tem, mas conta aí pra gente quais são. Então, assim, o que a gente tem? Câncer de mama em tratamento, em fase de acompanhamento. Hoje a gente já tem alguns hormônios, gente, que a gente pode usar no câncer de mama, né? Então, assim, já tem trabalhos robustos, já apresentado em congressos, em anais, então, assim, que tem bastante segurança, né? Porque antes a gente falava câncer de mama, a gente já virava as costas e acabou, né, a sua vida. E hoje não. Né? O estrogênio tópico, vaginal, a gente pode usar com segurança, mas é uma contraindicação, tá, gente? Apesar da gente poder ter... Tem que avaliar pelo especialista muito pontualmente. No geral, é uma contraindicação. A gente tem que conversar com o especialista, ele, que é o oncologista, né? Nesse caso, o especialista é o masto-oncologista, e aí a gente vai ter que pontuar essa paciente, mas você vê hoje já não é uma contraindicação absoluta, né? E durante toda a vida da mulher, né? Mas se ela está em tratamento, a gente ainda tem como uma contraindicação. Os meningiomas, né? Que a gente é uma contraindicação. E alguns tipos de câncer, né? O câncer de ovário, endometrioide, o câncer do sistema nervoso central, o câncer de bexiga. Há controvérsias, né? Se não é, dependendo do caso. Então, você vê, as contraindicações absolutas são poucas. A gente não tem tanta contraindicação como a gente tem o tromboembolismo. Doutora, eu tive trombose, eu não posso usar hormônio.
vamos conversar com o vascular, né? Então, a gente sempre, vamos ali, vamos conversar com o Apesar vascular. dos vasculares olharem a gente torto por causa disso, né? Uhum. Mas você tem que avaliar bem especificamente, porque depende do caso, né? Depende do caso, e hoje a gente tem outras vias de administração que não vão passar pelo fígado, esse já é outro podcast, né? Então, a gente já tem outras vias de administração que a gente pode sim sentar com o vascular. Então, por isso que o ginecologista é importante ali na sua vida, porque ele vai avaliar isso de uma maneira um pouquinho diferente e a gente vai conversar. Essa semana mesmo eu tive uma paciente, né? Que eu conversei com o vascular e ele, não, peraí, eu vou diminuir a dose aqui porque ela está sangrando, né? Pode usar progesterona, eu aumentei a dose porque ela estava sangrando e ele estava usando um anticoagulante e eu entrei com o hormônio, mas junto com ele. Mas tem que ser uma coisa compartilhada, eu, né? Ele e ela. Né? No geralzão. Então, nós três ali sentamos, conversamos, discutimos e ok. E ela parou de sangrar. Sim. E ela está muito bem. Então, assim... Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. E, assim, e hoje mesmo, a paciente que já teve, né, trombose, ela pode usar respeitando a via, respeitando a dose, respeitando tudo isso. Então, as contraindicações absolutas são poucas, né? Mas existem, sim. E detalhes. A gente esqueceu de falar de... você falou, eu ia falar essa não, eu ia falar AVC e infarto. Né? Doença cardiovascular. Mas aí ela já está estabelecida. Já está estabelecida, aí não ela pode. Estabeleceu, aí não pode mais, se perdeu, né? Uhum. Assim como o lúpus. O lúpus estando descompensado, você não pode usar. Hoje eles já estão olhando com outros olhos. O consenso até fala que é um lúpus com anticorpo positivo é que não pode. O lúpus compensado pode. Se não tiver anticorpo para SAF, pode. Entendeu? Então já está mudando, já estão melhorando isso daí também. Porque antes a gente falava, lúpus não pode. Ponto final. Hoje não, lúpus, peraí, vamos ver. Né? Vamos olhar, vamos avaliar tudo direitinho. E as doenças cardiovasculares, como você disse, que já estão estabelecidas, aí fica difícil. Por isso que a gente tem que trabalhar o quê? Na prevenção. Sim. Por isso que a gente tem que trabalhar o quê? Na paciente que tem sintomas, a gente já vai começando a avaliar. E às vezes, as pacientes, né, nessa fase de transição que a gente estava falando, existem até reposição hormonal para essa fase também. A gente pode fazer uma reposição cíclica. Eu não preciso, eu tô morrendo de calor, tô morrendo, né, tá tudo ruim na minha vida, mas eu ainda menstruo. Aí falaram que eu não posso fazer reposição porque eu não tô na menopausa. Não tem nada a ver. É quando começarem os sintomas, não tem a ver com a menopausa. Nós já estamos lá na janela. A janela se abriu. Vamos pensar em te tratar bem. Mas essas são as principais contraindicações. O restante, então, a gente tem que avaliar caso a caso. Você vê, antigamente, você não é dessa época, Jane, mas lá há 20 anos, né, a gente tinha falou em câncer. Não podia usar hormônio. Se falava em contraindicação. Câncer de intestino, onde a reposição hormonal previne contra o câncer de intestino. Mas eu fui da época lá que não podia. Falou a palavra câncer, podia ser no dedão do pé. Não podia. Não podia. Né? E hoje a gente chama câncer de tireoide, câncer de intestino, alguns câncer de ovário. E hoje até alguns cânceres de mama, como você mesmo falou, já está podendo algumas coisas, né? Então, isso daí a gente tem que mudar. E às vezes as pacientes vêm lá, mas eu tive câncer no intestino, aí meu médico disse que não pode. Eu tive câncer na tireoide, e o câncer da tireoide tem hormônio, então eu não posso tomar hormônio. Não tem nada a ver com hormônio estrogênio. Nada a ver com a reposição hormonal. Quem tem câncer de tireoide pode fazer sua reposição hormonal tranquilo. Então, isso tudo a gente tem que seguir o quê? O consenso. Consenso nos dá suporte, nos dá subsídio para a gente falar isso com propriedade. Não são trabalhos de 10 pacientes, de 15 pacientes, né? Não são trabalhos que são feitos, não. São trabalhos robustos, avaliados pela sociedade, pela FEBRASO, pela SBEM, todas as sociedades que a gente se E não é só a opinião do que a doutora Valdeli acha, que a doutora Jeane acha, né? É o que você falou, o consenso é baseado em estudos com um número grande de pacientes, estudos robustos, né? É isso aí. E quais os principais riscos, né? Porque a paciente, ela quer saber, principalmente...
Eu já vou dar spoiler pra gente não se prolongar muito nesse, porque tem muita coisa que eu quero te perguntar e o tempo ruge, como diz outro. Eu pontuei aqui os 2 principais, que são o quê? Que é o que todo mundo pergunta, né? Risco de trombose e o risco de câncer, né? Como você explica isso para os pacientes no consultório? Então, do trombose, acho que a gente já acabou falou falando, um né? pouquinho. Mas o que a trombose? Vamos falar um pouquinho mais. O que acontece? Antigamente, a gente tinha a via oral. Né? Essa era, falou, tem que tomar comprimido, pronto. E depois foi se vendo o quê? Que a via oral, o estrogênio, gente, é que a gente, assim, ele é o mocinho bandido, né? Ele é aquele mocinho, mas que ele dá uns tapinha na gente de vez em quando. O estrogênio é tudo de bom na vida da gente, mas a trombose está ligada ao estrogênio, mas quando o estrogênio passa pelo fígado e ativa a cascata de coagulação. Então, aí eu posso aumentar o meu risco de trombose, essa coisa toda. Então, faz o que a gente chama da primeira passagem hepática. Hoje, a gente tem a via transdérmica, que são os adesivos, né, que a gente usa, e que eles não passam pelo fígado, eles não têm a primeira passagem. O metabólito já vai direto na corrente sanguínea. Então, enfim, tem todo um mecanismo de ação, nanotecnologia, nanopartículas, tudo envolvido, e que a gente já... Mas mesmo com a via oral, numa paciente de uso habitual, a gente sabe que é o que você falou, todo aumento de estrogênio pode levar a um aumento potencial de risco de trombose, mas é um risco muito baixo. Até o via oral, até o via oral passa é muito pelo baixo. Fígado, o risco é né? muito baixo. Então, tudo a gente tem que colocar na balança. Os riscos e os benefícios. Os benefícios são tantos, e é o que você falou, é o que eu falo com os pacientes no consultório. Eu falo, olha, a primeira causa de morte em mulheres é doença cardiovascular. A segunda é consequência da fratura osteoporótica. Né? E aí o câncer, que é o medo, né? O câncer, é a terceira causa de morte. Se você tomar hormônio na janela de oportunidade, você está evitando as 2 principais. Entende? Então tem que botar na balança. Você tem que colocar essa paciente dentro de risco, que todas nós temos risco. Então, sim, a gente tem hoje, as sociedades, elas fornecem pra gente tabelas, calculadoras, né? Que são calculadoras de risco. E que você põe a paciente lá, às vezes eu coloco lá, quando uma tem muito medo disso, eu falo, vem cá, se você não toma hormônio, teu risco é esse, tá? Então, tá aqui, isso aqui é teu risco, né? E aí a gente tem que ver a paciente, a otimista ou a pessimista? O quanto que eu aumento? Né? E aí a gente tem que entender que depois risco relativo, risco absoluto... Mas não vamos entrar em tanto risco, não. Aí a gente, uma outra pegada. Mas a gente tem que ver o risco real daquilo ali, o quanto que vai aumentar e quanto eu estou beneficiando essa paciente. Então, eu falo, os seus benefícios vai ser tantos por cento e o teu risco tanto por cento. Coloca aí na balança e vamos ver. Vamos decidir. Né? Mas lembrar que você também não vai passar o hormônio para a paciente e ela vai sumir no mundo. Ela vai ter que continuar fazendo ali o acompanhamento, o segmento, e se surgir algum fator lá, surgiu um nódulo suspeito na mama que vai ter que investigar, talvez seja necessário interromper a reposição hormonal, né? Porque também a gente não está dizendo que o hormônio quer dizer que ela nunca terá um câncer que ela já ia ter, né? Então, você vai ter que acompanhar a paciente e reavaliar a cada paciente tempo que vai manter que estava tratando trombose com um colega vascular. Ele teve que diminuir a dose. Sim. Ele teve que pensar em trocar a medicação, ele teve... Então, gente, é isso. Mas por quê? Porque ela tem o seu vascular, né? Ela tem o vascular ali do lado dela. Ela tem que ter o ginecologista ao lado dela. Para quê? Para que todos esses efeitos... E aí é onde entra aquela sacola que eu falei. A gente inicia a reposição hormonal e eu falo para os pacientes, volta daqui 90 dias para a gente ver o que melhorou, porque o que não melhorou nós vamos investigar. Uhum. Entendeu? Então, aí daqui 90 dias ela vem, doutor, isso melhorou, isso não, isso não, isso não. Então, peraí, então vamos... Isso, não, isso aqui não melhorou. Então, vamos ali, vamos... Às vezes, fazer um tratamento coadjuvante naquilo ali, o ressecamento vaginal, às vezes, doutora, tá precisa tudo bom, associar alguma coisa tópica, né? Ressecamento vaginal, aí às vezes tem que avaliar uma coisa tópica, tem que avaliar as energias, hoje a gente tem a radiofrequência, a gente tem laser, tem ultrassom microfocado, a gente tem várias energias que a gente pode fazer como tratamento coadjuvante, até cremes para mestrieno, estriol. Então, quer dizer, se você tem que reavaliar, não é dar um comprimido ou um adesivo, tá resolvido assim, tudo, volta o ano que vem. Infelizmente não, mas depois de uma boa adaptação, doutora,
tô linda, maravilhosa, minha vida é outra, te abraça chorando, que é outra, tá tudo bem, então pronto. Aí você vai voltar para fazer o segmento e a né? gente vai avaliando de tempos em tempos se pode manter ou não e tudo isso. Então, para quem não pode, e mesmo que a gente tenha explicado isso tudo, a pessoa não quer, para quem não pode ou para quem não quer usar reposição hormonal, que alternativas que nós temos, né? Que a gente já falou da isoflavona, vamos pensar nas outras alternativas, porque hoje a gente tem outras coisas para oferecer. Conta aí pra gente. Então, lá entra de novo, né? Atividade física, que é importante, e assim, existe alguns trabalhos que melhoram, outros não, a controvérsia, mas a dieta, a atividade física, eu acho legal, é o gatilho, né, que eles falam, né, procure saber o que desencadeia, e aí vamos tirar o gatilho. Pô, eu tinha calor trabalhando. Vou tirar o trabalho? Tá ótimo, tá fácil a minha Agora vida. ficou fácil. Ficou fácil. O meu gatilho era dormindo e trabalhando. Pronto, não vou dormir, não vou trabalhar. Mas eu acho isso um pouco difícil. Então, assim, a dieta, a atividade física, tem a acupuntura, yoga, aqueles bloqueios do gânglio estrelar, o que mais que a gente tem? Antidepressivos, os antidepressivos. Isso, aqui eu tô falando só assim. Os genéricos. Porque aí depois estilo de vida. Estilo de vida, né? Assim, aí depois entra meditação, um monte de coisa pode melhorar. Tudo pode melhorar. Tudo que te relaxar, tudo que te tirar desse estresse do foco vai melhorar. Eu acho que é isso que é o gatilho que eles falam, né? Porque eu não entendi muito bem esse gatilho. Aí, mas tá tudo bem, né? Então, você fazendo tudo isso, né? E aí, o que é alimentação, né? Mais saudável possível, a gente precisa disso. E para qualquer coisa, não só. E lembrar que mesmo para quem optar pela reposição hormonal, ela não vai fazer milagre e a gente vai precisar, como você falou, a gente precisa de músculo, a gente precisa de manter articulação e osso para se manter em pé. Então, ela vai ter que, de qualquer maneira, se ela não faz isso, pensar em uma mudança de estilo de vida, com controle da alimentação e atividade física regular, isso é inegociável, né? Eu brinco, o hormônio ajuda, mas ele não faz milagre, você vai ter que fazer sua parte também. Que eu falo. Falo assim, não adianta você tomar um comprimido, arrebentar uma panela de pipoca e sentar na frente da Netflix. E depois falar que foi o hormônio que engordou. Sendo que a gente sabe que reposição hormonal não tem um ganho significativo de peso, que é a menopausa que pode levar ao ganho de peso. Então, Por quê? Tudo isso. Por que a gente ganha peso? É uma proteção do nosso organismo. A gordura produz estrogênio. Né? Então, o que eu faço? E principalmente qual gordura? Abdominal. Gordura abdominal. Essa gordura é que vai produzir estrogênio. Então, o nosso corpo, ele é sabido, né? Deus fez tudo na medida certa, né? Tudo pontual. Por quê? Eu vou produzir essa gordura para eu produzir estrogênio, para eu me defender. É uma defesa do nosso organismo, né? Então, eu falo para os pacientes, olha, vai piorar se você não fizer, né? E se fizer, também vai ganhar, é inevitável, né? Infelizmente, eu falo para as pessoas, eu queria ganhar gordura nas pernas, na bunda, mas não, é barriga. Né? E pontuar também, né, Valdeli, que a gente também tem alguns, não precisa a gente entrar, porque isso daí também a gente deixa para o especialista conversar com cada paciente, mas lembrar que para quem não quer ou não pode, alguns antidepressivos têm eficácia para melhorar o fogacho semelhante da terapia próximo à terapia hormonal e melhor do que os fitoterápicos, né? Com certeza, a gabapentina, a venlafaxina, a fluoxetina, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Tem alguns tratamentos, pacientes principalmente usando tamoxifeno, enfim. Tudo é isso, assim, a gente tem que ter um conhecimento ali de causa para a gente indicar, mas tem muitos SARMs, os tricíclicos, eles vão ajudar bastante. Né? E a gente tem também indutores do sono, que a gente às vezes pode conseguir Jeane agradece. né? E hoje a gente tem, Jeane, nos medicamentos, a gente tem já uma droga que já foi lançada nos Estados Unidos, está chegando no Brasil, que o nome dela é chato, né? Eu separo ela em sílabas, porque senão eu não consigo falar, né? Fenolizetanto, né? A gente já tem essa droga no Brasil, mas ainda é cara, né? É uma droga cara, mas essa é realmente eficaz no controle dos fogachos. Ela
ela é comparável ao estrogênio, né, no controle dos calores. Então, é uma droga promissora. Né? Eu acho que a hora que a gente Tomara que popularize, conseguir né? popularizar, a gente vai ter benefícios para essas pacientes que não querem e que não podem, né? Mas uma droga que realmente a gente tem trabalhos que realmente ela é eficaz, né? Indo para... A gente já estourou o nosso tempinho, tá? Mas eu não queria deixar de falar, então vamos pontuar aqui. As polêmicas envolvendo a terapia de reposição hormonal. A gente sabe, né, que como a gente já deu spoiler aqui antes, já falou um pouquinho, a gente tem visto muitos profissionais, até médicos, né, usando indevidamente a terapêutica hormonal. E aí eles vêm prometendo uma terapia bioidêntica, como se fosse uma coisa... na forma de implantes, às vezes, né? E vendendo isso para o paciente como se fosse uma coisa nova, como se fosse uma coisa diferente e que é muito melhor do que a reposição hormonal, da qual a gente tem bastante conhecimento, bastante estudo embasado aí, até que o consenso trata. E aí, além dessas drogas serem chamadas de novidade, elas têm um apelo, né? Com a paciente que você mesmo falou. A paciente, às vezes, a gente não consegue falar para a paciente que ela vai usar, convencer a paciente de usar, e ela chega usando porque outro profissional, às vezes um nutrólogo, sei lá, até endócrino colocou, né? Então, eu gostaria que você falasse para nossa audiência o que é, de fato, terapia bioidêntica. Rapidamente, assim, vamos tentar, né? Que é difícil. Não, mas é fácil, ó. Bioidêntico. Biologicamente idêntico. Então, ele tem a mesma estrutura química, a mesma estrutura biológica do que você produz. Bioidêntico. Pronto, a audiência já sabe o que é bioidêntico. O que nós produzimos? Estradiol. Então, nós temos que repor o quê? Estradiol. E as terapias que a gente acha na farmácia, Valdeli, a maioria delas, tradicionais, elas são bioidênticas ou não? Então, aí o que foi o grande problema, né? Que nós usávamos um natural, que era extraído da urina da égua prenha. Só que era o quê? Estrogênio conjugado, que nós não produzimos. Nós produzimos estradiol. E que é um bioidêntico. Né? E que está na maioria das formulações dos medicamentos que a gente usa para fazer reposição hormonal. Entendeu? Nas farmácias. Da indústria farmacêutica, né? E não nos manipulados. E aquilo ali, então, bioidêntico, tem a mesma estrutura química, biológica do que a gente produz. Então, esses medicamentos, e a gente tem dose padrão. O que mais me incomoda, não, mas é uma dose individualizada, ele dosou o meu FSH para saber o quanto eu precisava, ele dosou o meu estradiol para saber o quanto eu precisava, meu estriol, minha estrona, é uma tabela periódica, sódio, potássio, magnésio, cálcio. Tem uns que eu tenho que ir lá na tabela periódica para ver se está lá mesmo. Selênio, zinco, é tudo, né? Um engodo, né? Na realidade. Mas assim, então ele dosou o meu estradiol, ele dosou para saber o quanto eu preciso. Gente, existem 3 doses, né? Ou ultra baixa dose, ou baixa dose, dose plena e superdose. Aí passamos para superdosagem. Então, hoje o que a gente inicia um tratamento, na grande maioria das vezes, baixa dose. Sim. E que está lá no comprimido, que a gente compra na farmácia, está lá. Né? Então, e que é bioidêntico, a estrogênio é bioidêntico, é o estradiol. Né? E hoje o que a gente tem? A gente tem até as progesteronas. Isso. Né? O que acontece, que eu acho que eles tinham esse apelo, é porque nas formulações conjugadas de estrogênio com progesterona, geralmente a progesterona era sintética, né? Mas hoje a gente tem opções de progesterona naturais também. Então, se você quer optar pela terapia bioidêntica, converse com o seu ginecologista, que ele vai conseguir te passar numa medicação que tem ensaio clínico controlado, que tem ensaio de controle de segurança e que tem na farmácia. Você não vai precisar mandar manipular uma medicação, que qual que é o problema do manipulado? O problema do manipulado é que você não tem controle na produção desses hormônios. Você muitas vezes não tem estudos de segurança, não tem estudo de riscos. E isso compromete a eficácia do tratamento. A eficácia não, os riscos. Porque a gente sabe que melhorar sintoma vai, porque afinal tá dando hormônio. Mas a que custo e com que riscos? Né? A biodisponibilidade e a bioequivalência
são fundamentais para a gente, né? Eu sei que está tomando aquela dose todos os dias naquele comprimidinho, né? Eu digo assim, e não é só manipulados, né, Jane? Eu fico um pouco apreensiva quando a gente usa até o gel, tem o Estreva Gel, né, o Estrogel, que você encontra que são bioidênticos, tudo, mas aquele sachêzinho, será que ela tirou tudo ali de usou dentro? A dose que deveria? Né? Será Perdeu que não parte? ficou? Será que não perdeu uma parte? Eu fico um pouco preocupada, né, com isso daí, com essa dosagem. Imagina ali, né, no manipulado. E o que mais me preocupa nos manipulados, Jane, hoje, é o quê? É a associação do monte que a gente hoje tá vendo, né? Uma associação de um monte de coisa dentro daquele gel, né? E coisas que a gente sabe, sabidamente, que um compete com o outro, um diminui a eficácia do outro, um neutraliza o outro e... Pior, vamos supor a progesterona, que naquela forma de gel, a pele não absorve. Para saber se faz efeito. Entendeu? Aí você está usando estrogênio sem progesterona. Sem proteção do útero. Sem proteção. Então, isso tudo é muito complicado. A gente tem que ter muito cuidado, né? Então, tem que ter bastante cuidado. Então, hoje nós podemos usar a reposição hormonal somente com bioidênticos, né? Comprados lá direitinho. E você já falou um pouco sobre essa questão dos riscos dos manipulados, mas aí eu quero saber uma curiosidade minha, até para comparar com a minha conduta. Você prescreve algum manipulado? Alguma exceção? Então, para a reposição hormonal. Eu sempre dou preferência a todos os medicamentos da indústria, né? Então, que a gente tem. Mas, infelizmente, existe um que a gente não tem nas farmácias, não tem da indústria, né? E por que a gente não tem, né, Jane, em doses femininas? O que a gente tem é tudo masculinos. Por quê? Porque a indústria farmacêutica, gente, ela não é besta, né? Assim como nos implantes. Por que não tem implante na grande indústria farmacêutica? Porque não tem estudo em mulher que funciona. A testosterona igual hoje para todo mundo. Igual para todo mundo. Então, a testosterona hoje, a única indicação que tem para a mulher é o desejo hipoativo da pós-menopausa. É a única indicação, É a única indicação que a gente tem, infelizmente. A gente usa, às vezes eu prescrevo fora dessa indicação, uma tentativa, às vezes a gente tenta de tudo, a gente prescreve, mas o único medicamento hoje, hormonal, que eu mando manipular é a testosterona transdérmica em gel. Por quê? Porque a gente não tem, primeiro que a gente não tem na farmácia, né? Para mandar comprar. E a dose que a gente usa, dose feminina, onde baixa. A gente quer o efeito só da libido e não quer cair cabelo, a gente não quer aumentar pelos, a gente não quer aumentar clitóris, a gente não quer engrossar a voz. Essa dosagem a gente não tem. A gente tem dosagens masculinas, como eu te falei. E essa não serve para o nosso objetivo. E essa dosagem é de 1 miligrama até 5 miligramas, né? Uma média aí de 2, 3 miligramas. Nesse caso específico, a gente tem que mandar manipular. Mandar manipular. Né? E a gente tem farmácias aqui em Paraná excelentes. Né, excelentes que manipulam assim e que a gente tem efeitos, né, a gente tem visto efeitos, mas a gente tem que estar com a paciente estrogenizada, não adianta só da testosterona, gente, e uma vagina seca, tendo calorão, no tapa-destapa, né? Não, vou usar só testosterona. Ela é ali a cerejinha do bolo para melhorar especificamente desejo. Isso, mas com uma vagina bem lubrificada, eu dormindo bem, eu de bom humor. Então, quer dizer, eu tenho que já tá fazendo uma reposição hormonal e eu vou dar um plus para essa paciente. E aí sim, a gente vai lançar a mão de um manipulado, uma boa qualidade, né? Como a gente tem aqui em Paraná, nas farmácias de manipulação. Então, e é ótimo, e elas voltam felizes da vida, né? Então, isso é importante a gente saber. E eu queria colocar, Valdeli, só para finalizar essa questão, para as ouvintes, que combinações em formas de implantes manipulados, não há controle de segurança, não há estudos randomizados, controlados, que mostrem a eficácia e nem a segurança. Isso que é o pior, é a segurança, porque são os riscos para a paciente. Então, o consenso, assim como todas as sociedades de classe médica e até o Conselho Federal de Medicina, não recomendam.
à luz dos conhecimentos atuais. Pode ser que no futuro, na medicina, tudo mude, né? Se surgir alguma coisa que mude, no futuro a gente faça outro podcast orientando ou falando o contrário. E usando, né? E usando, porque a gente também quer melhorar a qualidade de vida das nossas pacientes. Né? Mas é isso. Gente, é só prestar atenção. Por que a indústria farmacêutica não produz essa coisa maravilhosa? Sendo que isso daí está vendendo milhões, entendeu? E tecnologia para isso eles têm. Porque existe o Implanon, vamos confundir, né? Existe o Implanon, que é uma tecnologia implantável, mas é um anticoncepcional à base de progesterona. Pronto. E é o único que é regulamentado pela Anvisa no Brasil. Então, a indústria farmacêutica tem a tecnologia. Tem. Né? Mas dura não faz 3 anos. Porque realmente não tem estudo que dê segurança para isso. Para que eles embasem para lançar um medicamento. Então, você acha que eles estão perdendo porque eles querem perder esse quinhão de pacientes aí? Meu Deus. De clientes. E já teve, nos Estados Unidos, implantes. Né? Que foi descontinuado. Que foi descontinuado, porque o que eles, como a gente estava conversando no início, o que acontece? O principal é a gestrinona, né? O que tem? Os trabalhos que tem robustos, importantes da gestrinona é de 1970, com 2,5 miligramas de gestrinona para tratamento de endometriose, que foi descontinuado por causa dos efeitos colaterais que eles apresentam. Aí eles trouxeram esses efeitos esses trabalhos para os implantes. Gente, é outra via de administração. Não dá para extrapolar o estudo feito com uma droga via oral para uma via implantável, né? É isso. Então, Valdeli, eu acho que no geral a gente conseguiu. Não dá para explorar tudo sobre reposição hormonal, nem sobre menopausa. Eu acho que no geral a gente conseguiu. Mas queria que você fizesse suas considerações finais aí para nossas ouvintes em relação tanto ao tratamento, né, desse período aí do climatério. Alguma coisa que você queira dizer que a gente não discutiu. Fazer suas considerações finais, afinal. Não, eu acho que é importante a mulher... hoje, né, a gente, como nós dissemos ali no começo, a gente vai passar uma grande parte da vida da gente nesse climatério. E o que é importante, a consideração final, procure um profissional especializado, tenha um acompanhamento com o seu ginecologista, né? Ele pode necessitar, às vezes, de uma ajuda de um endócrino, de um vascular, de um nutrólogo. A gente precisa de todos eles, mas a reposição hormonal da menopausa, né? Nós estamos falando de menopausa, procure um profissional que esteja bem preparado para te tratar da menopausa, procure o seu ginecologista. Isso aí. Então, eu marquei aqui algumas considerações finais, só para a gente fechar assim com chave de ouro dos principais pontos que a gente discutiu, né? E que eu acho que a gente tem que deixar claro para as pacientes. Então, a primeira delas é que, sim, a terapia hormonal continua sendo a primeira linha de tratamento para esses sintomas dessa fase da vida, do climatério e da pós-menopausa, da transição menopausal, como a Valdeli falou. Para os casos em que tem contraindicação, ou seja de preferência da mulher por qualquer razão, mas sabendo tudo isso que a gente considerou aqui, existem alternativas, terapias alternativas, né? Comportamentais e até medicamentosas, não hormonais, né? E que você tem que discutir com o seu ginecologista. Essa escolha de tratamento, ela tem que ser individualizada no sentido de que é necessário fazer uma avaliação do risco-benefício para cada mulher, que só o seu ginecologista, que é o profissional mais capacitado para fazer isso, né? E a gente sempre vai tentar deixar a menor dose efetiva, né? Como a Valdeli falou, existem aí no mercado várias formulações de ultra baixa dose, né? Até alta dose. Mas a gente sempre tenta deixar a menor dose efetiva e que existe uma janela de oportunidade para começar, mas não para interromper. Então, isso tem que ser individualizado também. Às vezes, alguns ajustes são necessários, dependendo do tempo de reposição, mas interromper não é necessário mais como era antigamente, porque a gente achava que tinha que usar 10 anos e tem que parar. Hoje o que a gente tem é aquilo assim, só quando os riscos ultrapassarem os benefícios. E por isso
as consultas regulares para ver, não, eu estou tendo mais risco que benefício. Opa, tá na hora de parar. Então, é isso. A cada consulta de rotina, o seu ginecologista vai estar avaliando se ele pode continuar ou não e reavaliando o benefício e o risco de manter a terapia. Por isso que é importante fazer acompanhado de um profissional especializado, que vai estar tendo esse cuidado com você, né? Alertar para os cuidados dos medicamentos manipulados sem liberação pela Anvisa, porque não é que eles não façam efeito, né? Eles são hormônios, né? Mas eles não são regulamentados, eles não têm estudos e eles podem estar tendo um risco maior do que o benefício. Essa que é a questão. E a gente ainda não tem esses estudos. E lembrar que o tratamento não é só medicamento, não é só reposição hormonal ou qualquer outra medicação. Envolve, como a Valdeli falou, uma mudança no estilo de vida e ela é fundamental e inegociável, né? E por fim, né? Terapia hormonal não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Não é uma receitinha anti-envelhecimento que vou usar. Não é essa a indicação. E isso tem que ser muito discutido com o ginecologista para poder saber as reais indicações ou não de usar. Mais alguma coisa? Quer falar mais alguma coisa? Porque às vezes eu falando, você lembrou de alguma coisa que você queria falar. Não, eu acho que é isso daí. A gente tem que melhorar, né? A gente tem que melhorar a nossa qualidade de vida, porque hoje a gente, graças a Deus, está vivendo mais e muito mais tempo nessa fase. Então, é uma fase que merece cuidados, que merece tratamento, porque nós merecemos sermos felizes. Com certeza. Isso a gente merece. E todo mundo que vem aqui no podcast ganha uma lembrancinha. Olha aí. Tá? Que é uma caneca, tá? Aqui do nosso podcast, do Café com Pepeca. Parecida com essa daqui. Depois você abre. Aí. Não precisa abrir agora, só pra não deixar. Quero te agradecer, Valdeli, a disponibilidade. Sei que você tem uma vida super agitada, múltiplos compromissos, uma mulher multifuncional aí, casa, trabalho, mãe, tudo isso. E eu sei que é difícil para você organizar, então quero agradecer enormemente sua presença. Eu já queria te trazer aqui há muito tempo para conversar. É um prazer. Porque a gente tem certeza, né, de que quando a gente te convida, que a gente vai estar tendo acesso à melhor informação baseado em evidência científica. Por isso eu queria te trazer. Obrigada. E eu vim também porque eu sabia que isso aqui é de alto nível, né, e que vai levar informação realmente para as pacientes, né? Isso aqui é importante. Obrigada. E para vocês que estão nos assistindo ou nos ouvindo, espero que esse papo tenha sido esclarecedor, tenha ajudado a sanar muitas dúvidas, né? Para você que ainda não está inscrito no canal, não deixe de se inscrever, ativar o sininho para você não perder nenhum episódio do podcast. Mês que vem a gente está aqui com mais um assunto interessante sobre saúde feminina e não se esqueçam, conhecimento é poder.